Há dias que mudam uma vida para sempre. O Francisco entrou num hospital a pensar que tinha um problema relacionado com o stress ou com a medicação e saiu de lá com um diagnóstico que ninguém está preparado para ouvir. Um glioblastoma de grau 4, um dos tumores cerebrais mais agressivos que existem, e disseram-lhe que a cirurgia podia ser a última, que podia nunca mais voltar a falar ou a andar, mas hoje o Francisco está aqui connosco. Bem-vindo, Francisco. Bom dia. Bom dia. E é lindo de morrer. Obrigado. Lindo. É um homem da moda, Obrigado. não é? Sim, mais ou menos, sim. Francisco, vamos começar pelo início. Ok. Os primeiros sintomas, como é que começaste a perceber que tinhas um problema, não é? Sim. Sei que quando foste à primeira consulta saíste com a receita por um problema errado e eu gostava que contasses esta história do início. Isto é curioso porque eu, na lista dos privilégios, que tenho alguns, tive o privilégio de não ter nenhum sintoma. Ok. Será um privilégio ou não, porque às vezes quando não temos privilégio, que é característico num cancro como o meu, quando há um sintoma é porque já está tão mal que já há muito pouco a fazer. Eu tive sorte porque não tinha nenhum sintoma e estava a fazer um treino personalizado com personal trainer e achava que o meu corpo não desenvolvia a velocidade que eu queria. E achou-se que seria um problema de testosterona. Ok. E, portanto, foi um endocrinologista que achou que eu estava com um burnout e que me receitou um medicamento psiquiátrico forte para um médico endocrinologista que não tem, de facto, a especialidade não é psiquiátrica, e eu comecei a vomitar e a ter dores de cabeça constantes. Não pelos sintomas, mas por causa do medicamento. Então marquei uma consulta de urgência, no privado, um TAC e uma consulta de psiquiatria, porque se era um esgotamento, eu teria que entender se seria nervoso, porque eu vomitava tanto, que poderia ser isso. Fui ao hospital privado, fiz primeiro a consulta de psiquiatria e a psiquiatra disse que não faz sentido nenhum estar a tomar esta Quem o mandou para dosagem. aqui é que não está bem da cabeça. Isso mesmo, quando tem dores nos dentes, vai ao dentista, Claro. não vai ao ginecologista, não é? Portanto, vai parar com o medicamento e vai para casa, está tudo bem, não se preocupe, não precisa fazer ataque nenhuma. Eu saio da consulta, minha mãe estava comigo, o meu avô e o meu bisavô faleceram com um cancro como o meu, com a minha idade, e a minha mãe disse, olha, mas já que estás aqui, faz, tipo, não perdes nada, eu tinha feito há um mês atrás, e não tinha nada, portanto disse, num mês, não tem como ter alguma coisa. E aí é que levas a primeira pancada. Eu fiz ataque, detectaram uma anomalia, pediram para fazer ataque com contraste. Detectaram uma massa, não foi? Uma massa, fizeram ataque com contraste e disseram que tenho aqui uma mancha. Mas, Francisco, fizeste um TAC um mês antes de teres feito este que acusou? Eu trabalhava numa loja em Braga e um dia estava muito contente porque a loja não ia abrir um feriado. Eu disse, ai que bom, e atiro-me para trás e dou com a cabeça numa coluna de travertino. E sangrei horrores, tive umas dores de cabeça fortíssimas porque era uma coluna de pedra. E fui ao hospital fazer um ataque porque de facto tinha dado uma pancada seca forte numa coluna de pedra. E não tinha nada, estava limpo, não tinha nada. Portanto, num mês isto cresceu 4,5 centímetros, que é uma característica de um cancro como o meu, que é tipo uma erva daninha, ele está sempre a querer crescer. Portanto, num mês cresceu-se 4,5 centímetros. Exato. Que é imenso. É muito. Graças à tua querida mãe, um grande Sim. beijinho para ela, que insistiu contigo para que tu fizesses mais um ataque. Entretanto, tu és operado de urgência, correto? Conta-nos essa fase que, entretanto, te faz abrir as portas da esperança e casar. Foi horrível. Tens uma história tão bonita. Eu estava noivo há algum tempo e quando fui à consulta do IPO, foi logo no dia a seguir a sair desta consulta, porque era um grau 4, estadio 4 é dos mais graves e, portanto, o IPO nesse aspecto tem uma resposta imediata. Não era por ser eu, é porque é assim que funciona quando é um caso como o meu. E disseram, temos que marcar a cirurgia para sexta-feira. Eu disse, mas sexta-feira não há tempo para assimilar nada, não é? E eu disse, estou noivo, estou a construir uma casa, eu quero ser pai. E ele disse, olha, a probabilidade da cirurgia não correr bem é muito grande, portanto, porque não casar já, e tu sonhas casar com a família, não é? Com os amigos, com uma cerimónia, e eu não tive nada disso. Eu fui ao registro civil e casei
E no dia a seguir o meu marido foi-me deixar ao IPO. E foi a minha lua de mel foi no IPO. Despediste dele, de alguém? Eu acho que fiz muitas asneiras porque me despedi de toda a gente de forma desesperada. Mas Francisco, este casamento foi uma despedida ou foi uma razão, para uma esperança para viver? Eu era concretizar um sonho antes que a vida pudesse mandar em mim mais que aquilo que eu queria. Estamos a ver as imagens do casamento. Eu chorei o tempo todo. O senhor do Registro Civil disse assim, tenho certeza que quer casar. E disse, tenho, só que eu acho que vou morrer amanhã. Porque eu achava que ia morrer. Porque pesquisei muito na internet e não há ninguém no mundo que tenha tido uma solução diferente. Eu conheci muita gente neste meu processo, eu já estou com isto há um ano, e posso dizer que grande parte das pessoas que eu conheci já cá não está. É uma coisa que é característica do meu cancro, é rápido. Fiz quimioterapia até novembro do ano passado, parei porque o corpo não aguentava mais. E em abril percebi que o cancro tinha voltado a aumentar. E está cá outra vez de novo, agora num sítio não operável. Está aqui mais dentro, está mais escondido. Disseste que foste ao Google pesquisar. Fui. E o Google dizia que tinhas 3 meses de 3 vida. meses de vida. O que é que sentiste? Olha, o meu marido estava a trabalhar em Lisboa na altura, eu liguei-lhe, ele não atendeu. Eu mandei uma mensagem dizer assim, tenho um cancro na cabeça e acho que vou morrer. E não quero morrer. Foi aquilo que eu disse ao Pedro, disse eu acho que vou morrer, mas não quero. Porque o Google não estava a meu favor. Aliás, nem as estatísticas médicas estão a meu favor. Está tudo contra mim. E Agora dão-te 5 anos de vida. uma das últimas consultas que eu tive foi que acharam que eu não chegaria aos 50. Já há um doente, eu acho que viveu até aos 10 anos a mais do diagnóstico, conseguiu aguentar 10 anos mais. Tu não escolhes o cancro, mas tu escolhes a forma como vives o cancro. E pode ser com revolta. Eu escolhi viver. E eu não sei se vou estar aqui 1 ano, se vou estar aqui 2, mas enquanto aqui estiver, eu vou viver, eu vou ao ginásio, eu ponho botox, eu pinto o cabelo, eu pinto a barba. Eu sou alvo de muitas críticas por isto. Porque ou estás a morrer ou estás a cuidar de ti. São pessoas que não têm a capacidade e a evolução espiritual que infelizmente, ou que deveríamos ter, Francisco. Eu identifico-me muito contigo por uma questão, e muito rapidamente, porque não estamos aqui para falar de mim. Eu engravidei de gêmeas e sofri de uma doença que acontece 1 em 10 mil. Transfusão feto-fetal. Eu tive 5 crises renais durante a gravidez. Não tinha os sintomas específicos dessa doença. E quando descobriram, já foi em cima da hora. Eu perguntei-te há pouco se tu tinhas despedido de alguém, porque eu também tive que me despedir. E disseram-me que uma... Obrigada, querida. Vê lá, sai daí um pombo. Um coelho era giro. E eu pensei assim, ok, uma está sem vida já dentro de mim, a outra supostamente não viverá e eu tenho que me despedir das 4. Das mais velhinhas e das que ainda não conheci. Não vi. E eu vivi um milagre. Eu vivi um milagre porque eu agarrei-me à vida, agarrei-me ao amor pelas minhas filhas. E é o que tu estás a fazer, querido. Portanto, quando te dizem que tu tens 5 anos, tu continua a pintar o cabelo, continua a amar-te, a cuidar de ti, a cuidar dele. Se é que me faço entender. Porque só Deus decide se nós vamos embora ou não. E tu és merecedor desta vida e desejo-te, mas desejo-te, olha, como se fosse, para mim e para as minhas filhas, tu foste uma surpresa muito grande pela tua beleza interior, pela tua beleza exterior. E sabes que os irmãozinhos de luz, os irmãos guerreiros, vão se encontrando pelo caminho. E tu és um deles, tu vieste com este propósito de nos inspirar. Quantas e quantas vezes nós não temos vontade de sair da cama e temos imensos problemas. E tu és o oposto disso tudo. Eu tenho, custa-me, não me apetece, mas eu vou. E choro muito. As palmas, tu és extraordinário. Obrigado. Extraordinário. Francisco, já aqui tínhamos referido que o teu bisavô materno tinha falecido de um cancro na cabeça, o teu avô também. A tua mãe tinha este receio em relação a ti? Eu acho que nascemos 6 netos do lado da minha avó materna. Os 6 fizemos exames com frequência, porque tínhamos receio que um de nós
fosse sorteado nesta lotaria, desta coordenada que a vida nos dá. Eu, por um lado, agradeço ter sido eu, porque dos meus 5 primos eu acho que serei o mais forte para enfrentar isto, e então, ainda bem que fui eu, porque eu prometi à minha avó que ia reverter isto. Porque ela perdeu o marido, e então eu achei que tinha essa obrigação com a minha falecida avó, que era ficar em mim e não avançar mais, ficar aqui. E eu sinto que tenho essa missão de reverter isto do lado da minha família. E a tua mãe, o que é que sentiu? Como é que viveu a tua mãe com isto? Não é fácil, eu acho que a minha mãe ainda não consegue encarar isto muito bem, porque é um filho. E isto não é... Nós esperamos o contrário na lei normal da vida, não é? E não um filho ter uma doença que poderá partir antes de um pai. E eu acho que a minha mãe não lida muito bem com isto, mas também não faz disto um assunto. Faz um assunto com tudo o resto. Liga-me, acho que não devias ir à clínica fazer botox. Acho que isso não faz sentido nenhum, porque não pode ser. Está sempre preocupada com tudo o resto. E disse, mãe, eu escolhi viver. Quer-te proteger. O corpo só entende que nós escolhemos viver se nós demonstrarmos. Eu choro no ginásio. Não sei se posso agradecer ao Alpha Studio que me tem Tudo dado o que tu quiseres, um treino. querido. A VIP Clínica agora contactou-me para me fazer um milagre qualquer ao corpo. Disse, isso é importante para ti. É. Como é que tu dizes ao teu corpo que tu vives se ficares numa cama de máscara e careca? O meu cabelo cai. Eu faço quimioterapia todos os meses. Cai bocadinhos. E eu continuo a pintá-lo. E o que ficar, está pintado. É uma escolha, mas o teu corpo tem que entender que tu estás a viver. Se não vais dar o sinal de que estás na cama, há muita gente que morre porque desiste. Desiste de viver. Eu vou ao ginásio, eu já cheguei a chorar naquele estúdio. Eu todas as semanas vou à barbearia da Pinheiro, que é em Nine, pintar a barba todas as semanas. Todas, Luciano, todas. Isto é de loucos, todas as semanas lá vou eu. E às vezes o Pedro diz-me, então, mas vai, faz-te bem, porque eu pinto para estar em casa, que eu não saio de casa, vou saindo. Mas pinto para mim. Claro, a vida é curta demais para ser pequena. E para ser sem cor. Nós temos de trazer cor à nossa vida. É um dever nosso, viver. Arrependes-te de alguma coisa, Francisco? Não. Está aqui a pensar, acho que não. Eu tenho um grande defeito. Eu sou muito dado. Sou demasiadamente dado. Perdi muita gente neste percurso. Perdi amigos que talvez não fossem tão próximos, porque o cancro Não eram amigos. O cancro é demorado. As pessoas nos primeiros dias terão uma foto contigo e dizem assim, Francisco, vais ficar bom. Mas depois o cancro demora um ano e continua. E as pessoas acham que já fizeram parte delas, que já meteram uma foto comigo, já me identificaram e está tudo bem. E depois dizem-me assim, se precisares eu estou aqui. Mas eu nunca vou pedir apoio. Eu acho que quando querem, têm que aparecer à minha frente. Claro. Eu não vou pedir ajuda a ninguém. A única coisa que me custa, e não quero ser mal interpretado lá em casa, nem com quem está aqui à minha volta, é as pessoas que estão à minha volta vão entender se eu tiver que partir amanhã. Porque eu já expliquei, eu estou feliz. Eu já concretizei muitas coisas, tive que abortar, eu estava num processo de adoção e tive que desistir, que era o maior sonho que eu tinha, que era ser pai. Tive que desistir desse processo, porque não faz sentido neste momento, mas eu só me custa é se eu partir antes dos meus cães, eles não entenderem para onde é que eu fui, por mais ridículo que isto possa parecer. Mas porque ninguém lhes vai explicar onde é que eu estou. Porque os meus sobrinhos e tudo vai entender, porque eu fui feliz. E eu sou feliz. E, portanto, as pessoas vão entender que se amanhã eu for, que vá bem. E bonito. E lindo e maravilhoso. Obrigado. Isso mesmo. Ai, obrigada, já me ensinaste coisas maravilhosas hoje, querido. Obrigado. É uma história Obrigada inspiradora. por tudo. Obrigado mesmo.